Hoje, no Café com Pimenta, você vai conhecer um dos mais novos talentos do cinema brasileiro. Um diretor que conquistou importantes prêmios no principal festival de cinema do nosso país. Vamos receber o diretor Marcelo Galvão. E para mediar a nossa conversa, eu estou aqui com o intérprete Alexandre. O sinal dele é esse. Olá, tudo bem? Obrigado por vir. É muito bom ter você aqui. Estou impressionado porque você já recebeu muitos prêmios. Foram quantos no Festival de Gramado? Eu recebi, pelo filme A Despedida, 4 prêmios. Melhor ator para o Nelson Xavier, melhor atriz para Juliana Paz, melhor diretor e melhor fotografia. E eu fiquei muito feliz, né? Acho que você ser premiado por um trabalho que você... Fazer cinema já é difícil, né? Fazer cinema ainda da forma como a gente faz, que é totalmente independente, foi um filme feito em 10 dias, baseado na história do meu avô, filme muito diferente nesse sentido, feito com Legal. Câmera 5D, né? Câmera que muitas pessoas usam para fotografar simplesmente, e ter esse reconhecimento, né, num dos maiores festivais do Brasil foi algo incrível para a gente, né? Que bom, parabéns. Eu queria pedir... De legal. nada, né? De nada. Onde você aprendeu esse sinal de nada? Eu estou aprendendo. Quem me ensinou foi a Ludmilla. O de nada, obrigado. Que bom, já está aprendendo. Agora, uma pergunta. Gostaria que você contasse a história do filme A Despedida, para as pessoas que ainda não o assistiram. Você pode falar um pouquinho? É um filme baseado na história do meu avô, né? Meu avô, quando ele estava com 92 anos, muito velhinho, já estava bem doente. Usava fralda, não conseguia se locomover direito, precisava de ajuda das pessoas para poder se vestir. Aí um dia ele resolveu se vestir sozinho, tirou a fralda, ficou todo bonitinho, resolveu se despedir da amante dele, que tinha 37 anos. 55 anos mais nova que ele. E ele foi ter a última noite de amor com ela. E aí depois dessa noite que ele passou com ela, um mês depois assim, ele faleceu. E aí eu usei isso como uma forma de me inspirar para contar essa história, mas dei uma romanceada um pouco maior, né? Então, mais que uma despedida dela, se torna uma despedida da vida. Então ele sai da casa dele, ele vai pagar uma conta que ele tem num bar, que há muito tempo ele deixou lá, que o atendente do bar nem lembra dessa conta, e é uma conta de 2 amendoins e uma paçoca, mas ele faz questão de pagar. Aí depois ele vai na casa de um amigo, que ele brigou há muito tempo para fazer as pazes com esse amigo. Depois ele vai tentar encontrar o neto, para ver pela última vez o neto. E finalmente ele vai até a casa da amante, né? Onde ele vai ter a última noite com ela. Estes moços pobres Que bom. Outra pergunta. O filme Colegas, que foi premiado, teve inspiração na história de alguém? Conte um pouquinho da trama dele. O Colegas, ele não é baseado na história do meu tio, ele é inspirado pelo meu tio. Eu fui criado com um tio que tem síndrome de Down, que tinha, né? Ele faleceu há 2 anos atrás.
E pelo fato de eu ter sido criado com ele, eu nunca vi a síndrome de Down como uma deficiência. Eu sempre vi como uma coisa diferente, engraçada, carinhosa. Então eu queria passar essa mensagem com o filme. Eu nunca pensei em fazer um filme que falasse sobre síndrome de Down ou que falasse sobre deficiência. Eu queria fazer um filme divertido, alegre, da forma como eu vi o meu tio. Então eu fiz uma história baseada em sonhos, em amizade, uma história divertida, cômica. E aí eu botei 3 garotos com síndrome de Down para fazer esses 3 personagens principais. E eu acho que acabou sendo o maior diferencial do filme foi esse. E isso fez com que ele ganhasse tantos prêmios, eu acho. Porque as pessoas, elas entram no cinema e 5 minutos esquecem que aqueles garotos têm síndrome de Down. E vivem a aventura junto com eles. Então, assim, é um filme que ele fala sobre 3 garotos com síndrome de Down que vivem no instituto com vários garotos com síndrome de Down. Eles trabalham na videoteca da escola, assistem muitos filmes. Aí um dia, assistindo Thelma e Louise, eles resolvem fugir. Roubam o carro do jardineiro e saem numa aventura em busca de 3 sonhos. A menina quer casar, o menino quer ver o mar e o outro quer voar. E aí torna-se uma comédia bem divertida, porque eles passam a ser procurados pela polícia como se fosse a maior gangue da síndrome de Down. E, na verdade, eles só estão se divertindo. É uma história muito bonita. Você vê a pessoa com síndrome de Down como alguém que não tem uma deficiência. Mas os surdos também têm muitas histórias bacanas. Uma curiosidade, você já trabalhou com algum surdo? Eu tenho amigos que são surdos. A despedida mesmo, tem uma cena na despedida e no roteiro original, né, que eu filmei, que é um ônibus onde o Nelson Xavier entra e você tem um universo totalmente diferente ali dentro. Você tem uma surda que se comunica através de linguagem de sinais com uma amiga dela. Você tem uma deficiente visual com um cão-guia. Você tem um travesti. Você tem vários personagens diferentes dentro desse ônibus, onde o Nelson Xavier pega para ir para casa na verdade, para casa da nora dele, né? Mas acabou que eu tive que tirar essa cena toda, porque não cabia na história. A história estava ficando muito... Ela tinha que ser mais objetiva. Então, com uma dor no coração, eu cortei a cena inteira do ônibus. Eu estou admirado. Parabéns por sua luta contra o preconceito. É uma luta importante. Nós temos que fazer com que a sociedade não olhe para nós como um problema, e sim como algo bonito, como uma diferença. Nós precisamos nos libertar disso, dessa tendência a ficar classificando as pessoas em guetos. Nós devemos estar todos, sim, juntos e misturados. Por outro lado, nós, surdos, queremos assistir a um filme brasileiro e não temos legenda. A legenda é pensada sempre depois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a legenda. Eu sinto que existe um preconceito das pessoas com relação à legenda. Eu acho que tem coisas que a gente não pode tentar também bater de frente e tentar arrumar uma forma que contente a todos, né? Que todo mundo fique contente, né? Então, por isso que eu acho que esse aplicativo é uma coisa muito interessante, porque é muito difícil você conseguir fazer com que os distribuidores, com que os produtores, com que todo mundo coloque legendas em filmes nacionais, por exemplo, né? Então, eu acho que essa é uma forma de você fazer com que não haja problema para os distribuidores, que para mim eu não vejo nenhum problema assistir um filme com legenda, mas eu sei que tem muita gente que não gosta.
que tu vai fazer se eu sumisse um dia desse mar? Ué, doido. Minha vida, pai. É minha vida, eu tenho mãe, eu tenho irmão para sustentar, eu tenho trabalho, tenho emprego. E eu lembrei de uma coisa que eu acho que às vezes eu esqueço de dizer, mas a despedida, os 10 minutos iniciais da despedida, ele tem um problema muito sério no som. Incomoda as pessoas. O som ele não é muito bem audível. E é proposital isso. É para as pessoas sentirem esse problema da deficiência auditiva. E ele só faz, as pessoas só entendem esse problema quando o Nelson Xavier, que é o protagonista, que está nesses 10 primeiros minutos se trocando, se vestindo, tomando banho, ele coloca o aparelho de ouvido e aí o som fica bom. Então foi uma forma de fazer com que as pessoas entrassem um pouco dentro daquele universo, enxergassem o filme pelo olhar dele. Que bom. Muito bom. Eu concordo com você em relação às legendas. É difícil também ficar preso à legenda porque às vezes a gente quer ver o filme. Eu já pesquisei e vi que nos Estados Unidos existe uma tecnologia em que a legenda segue o filme. Ela não fica presa numa parte só da tela. Ela vai seguindo o movimento do filme. Eu entendo que os ouvintes às vezes se incomodem com a legenda, mas os surdos precisam dela. Então, poderia ser criada uma tecnologia para óculos, por exemplo. Quem usasse os óculos assistiria ao filme com legenda. Quem estivesse sem eles não veria as legendas. O que você acha? Lindo. Eu acho maravilhoso. Não tinha pensado nessa tecnologia do óculos, mas eu acho até mais interessante do que o próprio celular. Porque o celular eu fico imaginando na logística, você tem que... Isso. Com o celular ficamos desviando o olhar. Com os óculos é mais direto. Seria perfeito, Vou brigar por essa tecnologia agora. Voltando ao seu começo, quando você resolveu fazer filmes e se tornar cineasta? Eu sou filho de médicos, né? Meus pais são médicos. Minha família quase toda tem médico na minha família. E eu prestei medicina quando eu fui fazer vestibular e prestei publicidade na FAAP. Eu passei medicina na FUVEST, mas acabei não fazendo. Fui fazer publicidade porque eu gostava mais. Sempre gostei de escrever muito, né? Então eu achava que tinha mais a ver com o que eu queria fazer. Então no começo foi difícil, né? Então eu fiquei durante quase 2 anos morando numa república onde a gente não tinha filtro. Então eu ia para a faculdade com uma garrafa de 2 litros de água e enchia no bebedouro para a gente poder beber água filtrada. E aí meu primeiro emprego foi trabalhar no Filtros Europa para ter um filtro lá para casa, né? Depois eu consegui um emprego numa agência de publicidade. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, assim, um dinheiro suficiente para poder me manter mesmo assim de uma forma melhor dentro de São Paulo. E onde eu comecei a entender um pouco mais sobre esse lado do cinema, porque era uma agência, era Thompson, então eu era criativo, era redator publicitário, eu escrevia muitos filmes de 30 segundos e eu via esses filmes sendo produzidos. Então eu tinha uma curiosidade muito grande pelo set. Quando tinha um filme e a gente ia para um set de filmagem, era um momento incrível para a gente. Mas, por outro lado, 90% do meu trabalho ia para o lixo. Que é a vida, mais ou menos, de um redator publicitário, né? Você cria muita coisa e acaba aproveitando muito pouco daquilo que você cria. Aí eu resolvi pedir demissão. Então, que meu pai foi outro choque, porque eu estava num lugar que eu ganhava bem e, de repente, eu desisto de tudo aquilo para ir morar fora, vendi meu carro e fui fazer um curso de cinema em Nova York. E, então, também de novo no perrengue, né, sem muito dinheiro, porque eu vendi tudo que eu tinha para poder pagar, né, a viagem. E aí eu morei durante 1 ano num tatame de jiu-jitsu, onde eu dava aula de jiu-jitsu para poder pagar o curso. E com o dinheiro das aulas eu comprei minha primeira câmera. E aí eu comecei a fazer meus primeiros filmes.
filmes publicitários mesmo. Ideias que eu tinha, que eu queria fazer e acabei fazendo para criar um portfólio. E meu pai teve um derrame, então eu voltei para o Brasil. E nesse momento que eu voltei para o Brasil, eu botei na minha cabeça que eu tinha virado um diretor. Eu tinha uma coisa na cabeça, eu queria fazer o meu primeiro longa antes de fazer 30 anos. Então eu escrevi um filme bem simples, que se passava todo dentro de uma sala de aula, que foi meu primeiro longa-metragem. Mas era um filme tão... que, como era meu primeiro projeto, eu não tinha certeza se eu ia conseguir realizar. Então eu resolvi fazer junto com esse filme um documentário. Se chama Como se fazer longa no Brasil sem grana. É lado B, como se fazer um longa sem grana no Brasil. E aí, tudo deu errado no filme, quase, né? Muita coisa deu errada. Então, os produtores, uma semana antes de eu filmar, pediram demissão. O fotógrafo falou, luz está pronta, mas eu vou ter que ir embora porque eu não tenho dinheiro nesse filme. 2 atores começaram a faltar. E todo mundo é protagonista no filme, né? Então tá todo mundo dentro daquele cenário. O filme se passa todo dentro de uma sala de aula. E 2 atores começaram a faltar nos ensaios. Eu tive que mandar eles embora. E aí eu chamei meu cunhado, que não é ator, para ser um dos atores principais. Chamei um amigo meu, que também não é ator, para ser um dos atores principais no filme. O técnico de som pegou malária. Então, assim, a diretora de arte do filme falou, esse filme não vai dar certo, foi embora. E ela é minha mulher. Então tinha tudo para dar errado o filme. E o filme estava, né, a estrutura do filme estava mostrando que ia ser um caos, o filme. Mas em compensação o documentário estava ficando muito bom. Porque tudo que acontecia eu mandava as pessoas falar, então você vai embora, então você vai aqui para falar para a câmera por que você vai embora. E acabou que a gente fez o filme em 6 dias, era para fazer em mais tempo, mas eu tive que entregar o estúdio antes também. E o filme acabou do jeito que acabou. Eu juntei todo o material, dei para um amigo meu montar o filme e fui para Cuba estudar direção de ator em Cuba. Quando eu voltei, esse meu amigo não tinha montado nada, porque ele estava fazendo comerciais e falou que não tinha dinheiro, então precisava... Aí eu resolvi fazer um curso de aprender a montar. E aí eu montei meu filme. Entrei na internet, comprei umas trilhas brancas, né? Bem baratinhas. E o filme foi selecionado para a Mostra Internacional de São Paulo, que é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Para mim foi a maior felicidade do mundo, né? Um filme que tinha tudo para dar errado, ser selecionado para um dos maiores festivais de cinema do Brasil. E a gente ganhou a mostra. Eu estava até mascando chiclete, eu lembro, quando anunciaram que a gente tinha ganho o prêmio de melhor filme, eu falei, cara, eu preciso agora falar. Eu engoli o chiclete para poder falar lá na frente. Você engoliu? E esse filme acabou que abriu uma porta muito grande para mim. Porque era um filme muito em cima de direção, é um filme que se passa todo dentro de uma sala de aula. Então, ele me abriu um caminho para eu poder realizar meus outros projetos, né? Os primeiros, né? Os 3 primeiros foram projetos totalmente sem grana, com dinheiro meu. Depois eu comecei a captar dinheiro através de leis de incentivo para poder fazer meus outros projetos, né? Mais ou menos assim que a minha história começou. Você é uma pessoa perseverante. Com muita luta, conseguiu alcançar o seu objetivo e isso é muito bom. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Na sua viagem a Nova York, nos Estados Unidos, que tipo de experiência transformadora você teve? Você viveu que experiências nos Estados Unidos? Tive várias experiências, né? Eu conheci minha esposa lá em Nova York. Se apaixonou. Eu descobri a minha profissão lá, né? Fazendo cinema, né? Eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer. Eu acho que criei essa... Eu sempre fui muito determinado nas coisas que eu quis, né? Mas eu acho que aquilo ali me deu uma determinação um pouco maior, assim, por ver que é um mercado difícil, né? Que é um mercado onde tem muita gente querendo, né? Em Nova York todo mundo é ator, ou tem um roteiro, ou tem, né? O cara trabalha no bar, mas ele é ator, mas ele também tem um roteiro.
Então, quando você tem noção que existe todo esse universo de pessoas que também querem fazer a mesma coisa que você tem que correr atrás, né? Que bom! Eu costumo pedir aos convidados que tragam alguns objetos. Você trouxe algum objeto que seja importante para você? Algo de que você goste? Eu trouxe um Corrente. colar, né? Que é uma corrente que eu uso bastante, o nome da minha esposa, dos meus 2 filhos, que eu carrego sempre comigo. Ah, seus filhos. Legal. E qual o significado dessa corrente? É de estar... Como eu sou uma pessoa que viajo muito e que estou muito tempo, às vezes fico fora de casa, é para estar com ele sempre junto comigo. Que bom. É importante manter esse vínculo familiar. E eu trouxe também o meu celular. Um celular? Porque é um objeto tão é comum. uma das coisas mais Isso foi importantes diferente para mim, tirando, né? Porque eu tô o tempo todo ligado no celular, esperando ver se algum patrocinador, algum investidor, alguém me liga querendo patrocinar algum filme meu. É onde eu carrego quase toda a minha vida aqui dentro, né? Onde eu tenho tempo para escrever meus roteiros. E geralmente eu escrevo meus roteiros no avião ou quando eu estou esperando alguma coisa. Então, é o meu instrumento de trabalho, o maior instrumento de trabalho meu, o mais importante hoje em dia é meu celular. É triste, mas é a realidade. Tá certo. Que bom. Imagine se não houvesse celular. Ele ajuda muito mesmo. Temos que agradecer a ele. E agora, para encerrar o nosso programa, nós temos o costume também de perguntar às pessoas se elas conhecem alguma palavra em língua de sinais. Há algum sinal que você conheça e de que você goste? Algum sinal de Libras? Eu tenho um sinal que eu aprendi em Moscou. E na Rússia? Quando a gente Qual? passou colegas em Moscou, num festival ligado à deficiência, né? E que é esse aqui, que eu achei muito bom. Eu não sei se isso é um sinal universal. Mas... Não só de lá, não. É do mundo inteiro. Eu digo, não digo que é da Rússia, mas que eu aprendi na Rússia, né? Não é um sinal russo, mas é que ali, passando o filme, eu aprendi que é um aplauso, né? Então eu fiquei... Esse é um sinal... E você sabe por que o aplauso não. É dessa forma? Porque os surdos podem identificá-lo com o olhar, pois quando você bate palma, os surdos não conseguem ouvir. Sim. E quando o surdo vê esse sinal, se emociona. Antes, eu achava ele estranho. Uma vez, quando fiz uma peça de teatro, tomei um susto com aquelas mãos. Mas depois foi emocionante. É tão emocionante quanto o som das palmas para os ouvintes. E você escolheu só esse, o de aplauso. Mas eu fiquei mais emocionado com esse sinal do que com as palmas. Eu achei muito emocionante. Você vê um teatro em Moscou lotado e as pessoas aplaudindo dessa forma, eu achei muito emocionante. Nossa, fiquei até orgulhoso, legal. Bom, cada pessoa tem um sinal. O meu, por exemplo, é este. Você tem um sinal de identificação? Não, eu não tenho sinal. Então, eu fiquei observando você. E o seu nome começa com M. Seu sinal agora é este. Está bom? Gostou? Tá bom. Os 3 dedos. Isso aí. Obrigado. Eu estou muito feliz por você ter vindo. Eu fiquei muito impressionado. Eu babei na sua história e adoraria que a gente pudesse conversar mais. Eu estou muito grato por você ter vindo e falado sobre a sua luta e essa questão também da deficiência e tudo mais. Que você possa andar por muitos tapetes vermelhos, recebendo muitos outros prêmios. Eu torço para que isso continue acontecendo. Obrigado. Muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado do nosso papo com Marcelo Galvão. Nosso café com pimenta hoje foi adoçado por ele. Que
que ele continue recebendo cada vez mais prêmios. Chegamos ao fim de mais um Café com Pimenta. Tchau! Tchau!